Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai falar sobre um tema que está martelando na minha cabeça há muito tempo. Mas antes eu quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro do canal, assim você ajuda o Curitibando a continuar crescendo e criando conteúdos como esse. E o nosso tema de hoje é a solidão nas grandes cidades. Por que esse tema? Porque a gente que vive em cidades maiores, como Curitiba, tem presenciado cada vez mais, não só uma cidade vazia, que é algo que a gente já falou aqui no canal, mas também um crescimento do individualismo e da falta de necessidade de conexões entre as pessoas, sobretudo nessas gerações que estão chegando agora, que tem uma mediação maior das mídias sociais, da internet como um todo. Mas qual que é exatamente então esse perigo dessa solidão? O que isso leva? Por que a gente tem vivido esse momento? Eu acho que uma coisa que é fato é o seguinte: a pandemia ela aumentou essa sensação de estarmos isolados, de aprendermos a conviver também conosco apenas, o que é muito bom, afinal, a gente se bastar é também algo muito importante. Porém, é muito importante também que a gente consiga criar conexões reais, laços reais com as pessoas que estão ao nosso entorno. Isso também é importante. E a gente vai justamente falar sobre essa configuração social, sobre a maneira como as pessoas estão lidando com essa situação. Mas antes, claro, que a gente vai também explorar um pouquinho da cidade. A gente está aqui na região do Água Verde, finalzinho da tarde, ali a hora do rush, algo que já tem vídeo aqui no canal, então a gente não vai falar sobre isso, mas eu quero pegar esse gancho, inclusive, da hora do rush, para a gente pensar que, olha só, quantos carros passando, muitos deles com apenas uma pessoa dentro, com apenas uma pessoa experimentando essa experiência da cidade. Isso obviamente faz com que nós tenhamos muito mais carros e muito menos interação entre as pessoas. Isso aumenta também essa sensação de solidão, que vai gerar inúmeros problemas nas pessoas. A gente vê o aumento da depressão, que por sua vez vai gerar o crescimento da obesidade, que vai gerar também índices maiores de coisas ainda mais problemáticas, que eu não vou falar o nome aqui, porque senão o YouTube pode cortar o vídeo, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, é óbvio que a ideia da multidão, e também aí a gente tem essa mistura, de um lado, o vazio, então as pessoas que estão sozinhas, caminhando pelas ruas, naquilo que um filósofo, na verdade um antropólogo francês vai chamar de não lugar, o Marc Augé, e que tem muito a ver com essa invisibilidade do sujeito dentro da sociedade. Ou seja, nós nos tornamos alguém invisível, alguém que está imerso numa sociedade e que acaba, obviamente, passando então desapercebido pelo todo. Isso é um problema, por quê? Porque a gente perde aquilo que a gente falou lá atrás no vídeo, a conexão com o outro e muitas vezes a conexão com o real, com as necessidades do real e também com aquilo que a gente pode chamar de uma convenção social, mas que é também um contrato
social, até pegando aí um gancho no Rousseau. A gente vai atravessar aqui, que acho que ali a gente vai ter uma visão bem bacana também do bairro. Então, quando a gente fala nessa invisibilidade, é óbvio que a gente está falando também de algo que não é novo. Se a gente parar para pensar que, por exemplo, escritores como Baudelaire e o próprio Edgar Allan Poe já falaram sobre isso. O Edgar Allan Poe tem um texto maravilhoso que se chama O Homem na Multidão ou O Homem da Multidão, e que é justamente a síntese dessa solidão dentro da metrópole, dentro da cidade que se moderniza e que perde muito daquilo que era o avizinhamento. Mas antes de a gente continuar, vamos só olhar essas duas casinhas também, que tem um pouco daquilo que é antigo e que é justamente o contrário um pouco do que a gente está dizendo. E o Edgar Allan Poe vai justamente mostrar como que dentro da multidão a gente se torna sozinho. Parece uma grande quantidade de pessoas, mas na verdade é cada um imerso em sua própria arrogância, citando uma letra do Renato Russo, por exemplo, numa música chamada Esperando por Mim, do último disco da Legião, lançado com ele ainda vivo, o A Tempestade. Então a gente tem essa dicotomia, de um lado, cada vez mais pessoas, de outro, cada vez menos conexão. E eu já deixo a pergunta para você: como você se percebe dentro da cidade, dentro do espaço urbano? Tempos atrás a gente fez um vídeo justamente falando sobre como você se sentia dentro da cidade, se você se sentia protagonista da sua vida ou se você se sentia vivendo o protagonismo dos outros. Olha só, que bonito, a gente vai sempre parando e contemplando a cidade também, tá? Então, a gente vai falar do nosso tema, claro, mas vamos contemplar um pouquinho da cidade. Olha só que legal. Eu gosto muito dessa região, a gente já tem alguns vídeos por aqui, mas eu quero mostrar outros lados também. Olha só que legal. Então, e eu pergunto, você se sente protagonista da sua vida ou você se sente vivendo a vida que o teu emprego impõe, que a tua escola, a tua faculdade, que os outros impõem a você? Deixa aqui nos comentários pra gente. E nesse sentido, então, a gente vai ter essa figura, então, do homem na multidão, das pessoas que acabam naquela correria do dia a dia, passando por muita gente no ônibus, passando por muita gente no metrô, no trem, na própria rua em si, no calçadão, por exemplo, aqui da 15 de Curitiba, mas são vidas que não se tocam, são existências que acabam não se complementando, justamente por quê? Porque está cada um imerso naquilo que a vida lhe impõe. Olha aqui, mais uma casinha que a gente gosta de chamar aqui de simpática, que também remete a essa outra Curitiba. Então, essa experiência de solidão gera uma dispersão maior das pessoas, faz com que elas, de uma maneira ou de outra, acabem se deslocando do real. Tem um filme bem bacana chamado Medianeiras, Buenos Aires no Tempo do Amor Virtual, do Guilherme Toretto, Gustavo Toretto, na verdade, é um filme de 2011, e que mostra justamente exatamente isso. Duas pessoas numa grande cidade que é Buenos Aires e que acabam vivendo as suas vidas de uma maneira completamente dispersa. Em algum momento eles vão se encontrar, obviamente. Primeiro eles se encontram na internet, sem saber que estão se encontrando, e depois eles vão se encontrar na vida real, mas é o acaso. E para isso, os dois precisam estar na rua. E um dos personagens, que é o Martim,
ele é justamente uma pessoa claustrofóbica, agrofóbica também, né? Alguém que tem medo de multidões, que tem medo de estar na rua. Então ele praticamente não sai. Ele é programador de sites e ele tem, não sei se é esse o termo correto, e ele tem um kit de sobrevivência para a rua, para poder estar na rua, justamente porque ele não se sente confortável na presença dos outros. Pensem comigo, o filme é de 2011, ou seja, ele deve ter sido filmado ali em 2010. Ali o diretor já nos colocava então frente a frente com essa experiência do indivíduo preso em si mesmo, preso nessa realidade que é unicamente dele e que de uma maneira ou de outra acaba ceifando ele dessa experiência social. E a outra personagem, que é a Mariana, é uma arquiteta frustrada que acaba se tornando vitrinista, e ela também vive num mundo à parte dessa convivência social. Olha ali, mais uma casinha também da Curitiba antiga. E ela acaba vivendo essa vida apartada desse grande convívio social. Ela vai, trabalha, volta e vive uma fantasia também dentro da própria cabeça do que seria então uma relação ideal, do que seria um estar na sociedade de uma maneira ideal. É um filme muito bacana. Eu não sei agora em qual streaming ele está. Eu acho que ele está na MUBI, mas eu assisti várias vezes no DVD. Acho que ele já chegou a estar na Netflix também. Enfim, mas é um filme que, claro, se você não tiver a MUBI, se você não tiver alguma forma via streaming de conseguir o filme, você consegue dar seus pulos aí e encontrá-lo. Mas esse filme, ele é a síntese dessa solidão moderna, dessa pessoa perdida nesse mundo que acaba invariavelmente deixando as pessoas distantes, colocando elas para longe, levando elas a uma existência cada vez mais fragmentada. Tem um outro livro bem interessante que se chama A História da Solidão e dos Solitários, que é de um historiador francês chamado Georges Minoir. E ele vai também explorar historicamente a solidão. Ou seja, a gente consegue perceber que a solidão não é algo necessariamente atual. Se a gente pega os grandes romances, por exemplo, os clássicos, a gente vai ver que a ideia de solidão ela está extremamente trabalhada. Pega lá o Werther do Goethe, as próprias peças de Shakespeare. Tudo isso já escancara a relação do sujeito com esse estar apartado, estar distante daquilo que ele almeja como convívio social. Olha só, agora a gente vai subir. Então, é aquela, às vezes, vai precisar pegar um fôlegozinho. Então, a gente percebe que a solidão não é algo atual, não é algo da nossa contemporaneidade, mas que sim ganha novos contrastes hoje em dia. E aí, né? O que a gente faz para contrapor isso? O que a gente faz para tentar experimentar a vida de uma maneira diferente? Eu quero que você também diga aqui nos comentários que outras formas de estar no mundo você experimenta, exercita e tenta para fugir dessa ideia de solidão e dessa ideia de estar apartado. Aqui em Curitiba, a gente sempre fala que o curitibano é um povo mais reservado, é um povo que tem um costume muito mais de sair para encontrar os amigos do que encontrar os amigos na sua própria casa. Isso é mais comum.
Então, a gente tem uma relação diferente, por exemplo, com a solidão, com a cidade, com o experimentar essa sensação de estar acompanhado, estar presente, estar sendo parte de algo. E aí a gente volta para aquilo que a gente sempre fala, que são as questões culturais. Olha só, esse prédio, que legal. Tá anoitecendo já. Então, a gente tem uma experiência diferente nisso. Quem é, por exemplo, do Nordeste, quem é do Sudeste, vai ter uma experiência muito mais receptiva em relação ao estar com os outros. Pra gente é diferente, obviamente. Então, a gente também experimenta, isso também é cultural dentro de um país continental como é o Brasil. Isso faz com que também, dentro de um país, nós tenhamos percepções e usos de uma tentativa de resolver essa solidão. Então, tudo isso é diferente, tudo isso faz parte de um estar presente no mundo. E como eu falei, a pandemia aumentou consideravelmente não só a sensação da solidão, mas ela também de uma maneira real. Então, a gente viu muito disso nos noticiários, tanto nos noticiários, nos comentários nas redes sociais, tanto é que muitos pesquisadores defendem que a solidão deve ser tratada, sim, como uma questão de saúde pública, justamente por envolver a presença do indivíduo na sociedade, como que ele lida com a sua vida, com o estar no meio e diante do outro. O que você acha disso? Você acha que tem que ser tratado como uma questão de saúde pública? O que você pensa? Vamos só relembrar que na Inglaterra, em 2018, ou seja, antes da pandemia, foi criado o que se chama de Ministério da Solidão, justamente para tentar investigar esse fenômeno e tentar também diminuir as suas consequências dentro da sociedade. A gente sempre contemplando aqui o verde de Curitiba. A única coisa que a gente sempre fala é: essa fiação toda poderia ser subterrânea, que deixaria ainda muito mais bonito. A solidão é isso, é uma experiência individual, mas que acaba, sim, por refletir em toda uma cultura, em todo um povo. Então a gente precisa levar isso com seriedade e, claro, também de uma maneira que seja resolutiva e que possa ter resultados significativos para todas as classes sociais. E você? O que você acha desse tema? Como que você lida com a solidão, com os momentos em que você precisa estar sozinho, estar sozinha? Para você é bom? Você gosta de experimentar essa sensação? Conta pra gente aqui nos comentários. E diz pra mim o que você achou desse vídeo também. Que era um tema que, como eu falei, já martelava na minha cabeça e eu queria trazer para vocês aqui no canal. Esse é o nosso episódio de hoje. Quero que você também reflita sobre isso e traga a sua percepção. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, compartilhe esse vídeo com a sua família, com os seus amigos e considere ser membro do Curitibando. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!